Sabe aquela história que parece um nó impossível de desatar? Hoje a gente vai mergulhar numa das mais geniais, tirada direto do livro O Homem que Calculava. Vamos conhecer a mente brilhante de Beremiz Samir e, claro, resolver o famoso enigma dos 35 camelos. Imagina só a cena. A história começa numa estrada poeirenta, a caminho de Bagdá. E é lá que o nosso narrador, junto com seu amigo Beremiz Samir, um cara com uma mente fora do normal para cálculos, encontra uma confusão daquelas. Eram três irmãos discutindo aos berros no meio de um monte de camelos. Ninguém conseguia chegar a um acordo. Bem no meio do deserto, surge um problema que parecia não ter solução. E a origem de toda essa briga era uma coisa só: uma herança. Pois é, os três homens eram irmãos e tinham acabado de receber a herança do pai. Só que essa herança vinha com uma condição bem complicada. E a herança em questão era o quê? Um lote de 35 camelos. Um número que parece simples, né? Mas que estava prestes a virar uma baita dor de cabeça. O problema não era a quantidade de camelos, mas sim o testamento que o pai deixou. Sem querer, ele criou um enigma matemático que os filhos simplesmente não conseguiam resolver. O testamento era a fonte de toda a confusão. O irmão mais velho deveria receber metade dos 35 camelos. Metade de 35 dá 17,5. O do meio, um terço, ou seja, 11 e uns quebrados. E o mais novo, um nono, quase 4. E aí, como é que se divide um camelo vivo ao meio? As contas não fechavam de jeito nenhum. O impasse era total. Ninguém queria receber um camelo e meio. A divisão exata era impossível sem machucar os animais, e essa briga toda era porque a partilha parecia totalmente injusta. Era um beco sem saída. E é nesse exato momento de caos que o nosso herói Beremiz Samir, o homem de calculava, entra em cena. E ele chega com uma proposta que, de cara, parece loucura pura. Beremiz, com uma confiança de dar inveja, oferece a solução. A condição dele? Adicionar o camelo do seu próprio amigo de viagem à herança. Pensa no susto do narrador. Como é que eles iam seguir viagem sem o único animal que tinham? E assim, de uma hora para outra, o número de camelos a ser dividido passa de 35 para 36. Isso deixou os irmãos totalmente confusos. Como assim adicionar um camelo poderia ajudar a resolver a divisão? A lógica parecia toda invertida. Mas o Beremiz? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Com um novo total, a mágica acontece. Beremiz começa uma nova divisão que não só é possível, como ainda por cima beneficia todo mundo de um jeito que ninguém ali podia imaginar. A nova divisão é feita na hora. O irmão mais velho, que ia receber 17,5, agora leva 18 camelos inteirinhos. Saiu no lucro. O do meio, em vez de 11 e pouco, recebe 12. Lucro de novo. E o mais novo, que ia ficar com quase 4, agora leva 4. Todo mundo saiu ganhando. A briga acabou na hora, claro. E agora vem o momento genial. Depois que cada irmão recebeu a sua parte, justa e vantajosa, vamos somar tudo. 18 mais 12 mais 4 dá um total de 34 camelos. Pera aí, se o total agora era 36 e foram distribuídos 34, então sobraram exatamente 2 camelos. E é aqui que a genialidade da solução se revela por completo. E o que acontece com os camelos que sobraram? Simples. Um deles, claro, é aquele que pertenceu ao companheiro de Beremiz, que é devolvido na hora para o seu dono. E o outro? Fica com o próprio Beremiz, como um pagamento mais do que justo por ter resolvido um problema que parecia impossível. Mas como isso foi possível? Isso não foi mágica, foi matemática pura. O segredo estava escondido no problema desde o comecinho. O segredo estava no testamento original. O pai, com as melhores das intenções, cometeu um erro básico de matemática. A soma das frações que ele deixou, metade, um terço e um nonho, não dá um inteiro. A soma é, na verdade, 17 sobre 18. Ou seja, o testamento já era imperfeito. Sempre ia sobrar uma parte da herança sem dono. A verdadeira sacada de mestre do Beremiz foi perceber que ele não precisava resolver o problema original. Em vez disso, ele identificou a falha, adicionou um camelo para criar um novo total, 36, que é o número perfeito para dividir por 2, 3 e 9, e resolveu um novo problema, onde todo mundo saía ganhando. E isso deixa a gente com uma reflexão final, não é?
A história dos 35 camelos é muito mais que um quebra-cabeça. É uma lição sobre pensar de forma criativa. Às vezes, a solução mais elegante não está em forçar uma resposta, mas sim em reformular a pergunta.